Bom dia a todos, a todas, a todes. Meu nome é João. Estamos aqui no segundo talk do segundo dia do Casarara, né? Hoje com o tema Processos de Resistência no Brasil. Eu recebo aqui junto comigo para essa conversa a Débora Gomes, que é ativista dos movimentos sociais, quilombola. Recebo também a Rosa Batista e o Diogo Dias, representando o coletivo Juntos. Antes de começar a conversa, eu gostaria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da luta de vocês, da atuação de vocês dentro da resistência, né? E a gente pode começar com você, Débora? Boa tarde a todos. Creio que já seja boa tarde, né? Eu me chamo Débora, sou quilombola. Meu quilombo ele está atualmente urbano, porque fomos desterritorializados, né, do nosso território de direito. Desde a adolescência eu já milito, tanto na causa do meu povo quilombola, e posteriormente eu comecei a militar na causa LGBTQIA+, por ser uma mulher lésbica, movimentos feministas, os movimentos de luta, que a gente acaba sendo inserido mesmo sem... Às vezes as pessoas acham que a gente tem uma escolha, a gente tem escolha, né? A gente já está inserido ali e nem percebe quando a gente já está envolvido, porque faz parte do nosso ser, nosso corpo político, né? E toda a interseccionalidade do nosso corpo e da nossa vivência. Atualmente, eu estou estudando técnico em enfermagem pelo Instituto Federal do Tocantins, aqui em Araguaína, e quando posso, estou sempre engajada no movimento, entre estudar, entre trabalhar, mas nunca deixando que a luta ela pare, né? Nunca deixando, né? Tanto que eu fazia um tempinho, acho que um mês e pouco, que eu não participava de nenhuma live, ou que eu não tinha essa interação, pela minha agenda estar um pouco lotada de trabalhos, e do trabalho, né? E também do curso, do Instituto. Então, estou um pouquinho ansiosa para voltar. É isso. Bom, muito prazer, Débora. Eu acho que agora a Rosa pode falar um pouco da vivência dela, né? Fala de onde você está falando também, que lugar você está falando. Boa tarde a todos os brasileiros e franceses e quem mais estiver assistindo a gente. Eu sou a Rosa, eu tenho 19 anos, eu sou angolana, mas eu vim para o Brasil com 6 anos de idade e acabei sendo criada aqui por nunca mais ter voltado para lá. Eu sou estudante de Som, Imagem e Movimento pela UFSB, mas atualmente eu estou em São Paulo e eu falo de São Paulo. Eu sou militante do coletivo Juntos e filiada do partido PSOL. Eu comecei a militar muito recentemente, efetivamente no final do ano passado, mas eu sempre tive esse incômodo, eu vou usar com algumas questões sociais, até por ser uma mulher preta e bissexual e pobre, enfim. Só que acho que pelo contexto que eu estou inserida, e até pela criação dos meus pais, eu demorei muito, né, entre aspas, para despertar mais efetivamente o meu lado. E é isso, atualmente eu milito pelo Coletivo Juntos, e é isso. Obrigado, Rosa. Agora eu acho que o Diogo pode falar um pouco das vivências dele pra gente. Oi, boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui no evento da Casarara. É um prazer estar também com o João, com a Débora e também com a Rosa, que é minha companheira. Eu sou o Diogo Dias, eu tenho 24 anos e eu falo aqui de São Paulo, na periferia da Zona Sul de São Paulo, Jardim São Luís. E eu milito também no Movimento Juntos há um tempo, na verdade. Eu milito desde 2015, que foi o ano que eu entrei na Universidade de São Paulo, que eu me graduei em Ciências Sociais. E não sei se vocês sabem, mas a USP é uma das melhores universidades públicas do Brasil, né? Uma das melhores universidades
públicas, inclusive da América Latina, mas é também uma universidade que foi construída muito a partir de uma lógica elitista. Então, uma universidade que foi formada para formar a elite nacional do Brasil, e a gente sabe que a elite nacional do Brasil, ela tem determinadas características, que é uma elite branca, uma elite que tem privilégios de classe, e a USP foi uma das últimas universidades a adotar as ações afirmativas, que são as cotas étnico-raciais, e eu passei a militar quando eu encontrei o movimento estudantil da USP em 2015, que estava travando, em especial o movimento negro da universidade, que estava travando uma luta por cotas dentro da USP, que saiu vitoriosa em 2017, e lá foi onde eu também encontrei o movimento Juntos, que é esse coletivo de juventude que esse ano fez 10 anos, e que atua no Brasil inteiro, para se propor justamente para construir um futuro diferente para a juventude, mas, sobretudo, construir luta política no Brasil, porque a gente sabe que a gente vive aí um momento muito difícil, né? O Brasil é um país que se construiu sobre a escravidão, sobre a exploração dos mais pobres, e até os dias de hoje a gente percebe aí o que são essas chagas, né? Então, eu atuo na juventude e também, em especial também, no movimento negro, assim como também a Rosa, faço parte do PSOL, que também é um dos partidos que vem construindo a resistência ao bolsonarismo no Brasil desde antes dele ser eleito. Então, é um pouco disso, para começar. Bem, para me apresentar aqui um pouco, eu sou estudante de jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo. Atualmente eu trabalho com comunicação política aqui no ABC Paulista. Também sou filiado ao PSOL desde 2019 e atuo nos movimentos sociais desde 2017. Eu queria falar sobre as especificidades um pouco dos assuntos aqui. Eu queria começar com a Débora, para ela falar um pouco qual é a luta dos quilombos, né, hoje em dia. Qual é a diferença, igual você falou que atualmente o seu quilombo é urbano, que você explicasse um pouco a diferença entre quilombo rural e quilombo urbano, e qual é a principal reivindicação da população quilombola hoje no Brasil. Bom, o meu quilombo, como eu falei que ele é urbano, né? Ele está localizado em Aragominas, a cidade aqui próxima a Araguaína, que é a capital econômica do Tocantins. O meu quilombo, como eu disse, está localizado em Aragominas, né? É conhecido como Pé do Morro, que é o nome que leva o nome do meu quilombo. Quilombo é Comunidade Quilombola Pé do Morro. Os quilombos urbanos, a existência deles se dá através da desterritorialização. Ou seja, a gente estava dentro do nosso território, nos retiraram de lá e atualmente a gente reside na cidade mais próxima, né? No caso, Aragominas. E a gente está nesse processo de luta de retomada do nosso território. Por isso a gente fala que o quilombo está urbano, né? Porque as pessoas estão dentro da cidade, inseridos e urbanizados. Retiraram da gente todo o nosso direito de produção, né, na terra, todo o nosso direito de vivência, de como a gente vivia antes, né, os nossos mais velhos, os ancestrais, e é a realidade de muitos quilombos pelo Brasil afora. Muitos estão fora do seu território, e como você perguntou, qual é a nossa maior luta hoje em dia? A nossa maior luta, uma das, mas a maior, assim, de todas, é a retomada do nosso território, porque muitas comunidades, muitos quilombos estão urbanos exatamente por isso, porque os seus territórios foram tomados pelo latifundiário, foram tomados por grandes produtores de soja, né? Os fazendeiros, os grileiros, e a gente tem aí nesse processo de luta há muito, muito tempo para retomar. A CONAC, que é a nossa Coordenação Nacional Quilombola, né, e as coordenações estaduais também, tem uma luta gigantesca de muitos e muitos anos, de décadas, para que a gente possa retomar o nosso território. Só que é uma luta muito complicada, né?
ainda mais nesse desgoverno que a gente está vivendo no Brasil. O tanto que é complicado, porque mesmo na campanha dessa pessoa que está na liderança de um país que não sabe liderar, né? Desde a sua campanha ele já falava que não ia dar 1 centímetro de terra para os povos quilombolas, sendo que não é dar, né? É devolver uma coisa que nos foi roubada. Então, esse é o contexto dos quilombos urbanos. E os quilombos rurais são aqueles que ainda se mantêm dentro do seu território. Porém, também não é garantia de que aquele território seja seu de fato. Muitos estão lá dentro como resistência, mas que estão ameaçados, que sofrem ameaças tanto físicas, ameaças verbais, ameaças jurídicas, né? Às vezes a pessoa chega com algum mandado lá que eles inventam, eles criam essas coisas para poder tentar retirar o povo, para amedrontar, né, os quilombolas que ali residem, que resistem, para que eles possam sair. E o nosso povo não cede de forma alguma. Então, a gente tem perdido muitos líderes, né? Tanto para a Covid, tanto para essa violência gratuita que a gente sofre, simplesmente por estarmos exigindo o nosso direito de retomada do nosso território. Então, essa é a diferença do quilombo urbano para o rural. O rural ainda está dentro, mesmo tendo certificado de que aquele território é seu, de que aquele território é pertencente ao povo quilombola, ainda assim sofrem ameaças, ainda assim estão ali rodeados de fazendeiros que estão o tempo todo tentando pegar aquele pedaço de terra que é deles, por direito, para plantar, para botar cabeça de gado. Então, a gente tem vivido esse processo complicado aí de retomada ao território, e é uma das nossas maiores lutas. E outra das nossas maiores lutas também é que os nossos jovens, também os mais velhos, ingressam na universidade, direito também que foi retirado há muito tempo. Atualmente, que a gente conseguiu ingressar na universidade, a gente conseguiu ter a Bolsa Permanência que foi criada, né? Mas ainda assim essa está sendo retirada de nós na surdina, né? Mas que a gente tem tentado retomar, tem brigado, um grupo de jovens quilombolas foram até Brasília reivindicar esse direito, porque tem mais de 2 anos que o edital não é lançado, não é posto esse edital para que os novos estudantes possam participar. E já é difícil para nós, quanto quilombolas, permanecer dentro da universidade, um espaço que não foi pensado para nós, não é um espaço que compreende a metodologia dos quilombos, né, dos estudantes quilombolas, e a gente tenta ingressar na universidade para que a gente possa compreender mais nessa parte teórica, né, para que a gente possa retornar ao nosso território com embasamento teórico, porque as pessoas sempre falam isso, tudo é no papel. Os meus mais velhos falam, antigamente se dizia pau é pedra e acabou. Hoje em dia tudo tem que ter papel, tem que ter assinatura, tem que ter tudo no cartório. Então, quando esses estudantes, né, os filhos, os netos teóricos, a gente volta com a carga de compreensão maior para ajudar os nossos mais velhos. E então, quando a gente tem professores, a gente tem agrônomos que vai contribuir com a construção do território e a retomada também. E isso é incômodo para o governo, saber que os jovens quilombolas, e até mesmo mais velhos, que a gente tem muitas pessoas mais velhas que não tiveram oportunidade, que estão entrando na universidade. E quando eles retiram o nosso direito dessa Bolsa Permanência, que não é simplesmente um auxílio financeiro, né, mas sim uma garantia de que a gente vai conseguir ainda mais se formar na universidade, não só o diploma, né, mas também o conhecimento ali certificado de que eu posso lutar e que eu sei o que eu estou falando. Porque mesmo às vezes o companheiro ou a companheira sabendo o que diz e por o que luta, as pessoas querem que você tenha ali um certificado de alguma coisa do que você está falando. Porque vocês compreendem que tudo que a gente que é preto fala é colocado à prova, né? Tudo que a gente fala é testado. Ainda mais quando a gente... Imagina só, a gente tem um diploma, você chega no espaço, você diz que é advogado, você tem que estar comprovando o tempo todo se você é um corpo preto. Agora, imagina se você é um corpo preto quilombola do interior. Ninguém quer te dar atenção.
Ninguém acredita que você está falando que você é advogado ou que você tem embasamento político para aquilo ali, ou embasamento de formação acadêmico para o que você está falando. Então, é incômodo para o governo, é incômodo para qualquer pessoa, para qualquer órgão público que rege uma cidade, um estado, um país, saber que o povo que há muito tempo foi marginalizado está entrando na universidade, está reivindicando seus direitos de forma como eles exigem, né? Que é de papel, que é certificado, que é a maneira que eles falam, né? Então, eles não querem isso. E é incômodo que esse desgoverno entrou no poder, ele tem retirado os nossos direitos a todo custo. Retomando a questão do território, por exemplo. Algumas comunidades precisam apenas da assinatura do presidente da República para entrar dentro de seus territórios. É uma coisa que a gente sabe que não vai acontecer tão cedo, né? Enquanto esse... Então, a gente continuamente esperando que tudo passe, né? Que mude, e que o próximo governo que entrar seja um governo que enxergue o povo quilombola, enxergue a nossa retomada de território, nos dê o que é nosso de direito, não um pequeno pedaço, porque tem essa questão também, quando a gente luta por uma área que é nossa por direito, né, que é o nosso território sagrado, que os nossos ancestrais, que a gente retoma esse território, porque acontece muito isso, do nosso território ser uma quantidade maior e eles quererem nos dar só um pedaço muito pequeno, que não suporta e não comporta todo mundo que faz parte do quilombo. Então a gente quer tudo que é nosso de direito. E para muitas pessoas é só terra, que a gente quer terra para plantar, para isso e aquilo. A gente quer conseguir se manter com o que é nosso, né? Com a nossa produção, com a nossa agricultura familiar, com o nosso modo de vida, as nossas práticas de agricultura. E também porque é um território sagrado, porque ali é um espaço de luta e resistência. É onde iniciou o nosso quilombo e é onde a gente quer construir as nossas histórias e memórias com os nossos filhos. Obrigada. Eu acho que a fala da Débora foi muito importante mesmo, porque ela falou que não só o povo preto tem que ocupar esses lugares nas universidades, né? Como a juventude também. Eu acho que essa talk de agora é a talk mais jovem até agora aqui no Casarara, né? E eu queria perguntar para o Diogo qual que é a influência dos movimentos de juventude dentro das universidades públicas, né? Você que teve essa experiência dentro da USP, quais as reivindicações do movimento hoje, né, da juventude dentro das universidades? Acho que eu vou começar falando um pouco que a juventude ela sempre foi um setor importante, né, na sociedade e na história como um todo, né? A verdade é que a juventude sempre, a gente até fala um pouco que o espírito jovem sempre é um espírito revolucionário, né? Que é no sentido de que a gente sempre tem muitas inquietações e sempre tem muitos questionamentos e angústias e dúvidas que acabam sendo um pouco do motriz, inclusive de possibilidades de mudanças, né? Então, acho que a juventude historicamente aí, e aí retomando até um exemplo histórico, né, do que acho que vocês devem conhecer o que foi o próprio Maio de 68, né, que foi um processo de lutas sociais que foi extremamente jovem, né, que foi inclusive muito iniciado pelo próprio movimento estudantil na França, né, demonstrou desde lá que a juventude é um pouco desse setor que traz essa respiração, essa possibilidade de a gente conseguir questionar um pouco as próprias estruturas, né, mais opressoras da sociedade. E acho que nesse sentido, acho que a juventude hoje ela ocupa um papel muito importante assim no Brasil, né? Então, foi a partir da juventude, se a gente for pensar um pouco no momento atual que a gente está vivendo, que se iniciou um processo de luta contra
no próprio governo do Jair Bolsonaro, né? Não sei se vocês lembram, mas quando ele foi eleito, ali em 2018, no primeiro governo dele, se esperava um pouco um processo mais de pouca resistência em alguma medida, e até o início do ano de 2019 foi um ano em que aparentemente a gente achava que ia ser difícil assim destravar um pouco as lutas, mas foi a partir da juventude, quando se iniciou um pouco dos cortes da educação nas universidades federais em 2019, que se iniciou um grande processo de luta, que foi ali o que a gente chamou do tsunami da educação, que aconteceu no maio de 2019, que foi responsável por fazer com que o Bolsonaro começasse a perder a sua popularidade. Então, a juventude foi esse setor que iniciou a dialogar com o conjunto da sociedade. E eu acho que nesse sentido, e aí que está a importância da juventude, que a juventude é justamente esse setor que pode conseguir maioria social hoje no Brasil, então, que consegue não só conversar consigo próprio, mas consegue conversar com outras faixas etárias, consegue conversar com outros setores da sociedade, de convencer de que é necessário ter mudanças no país que a gente vive, né? Então, e aí eu acho que eu dou um exemplo um pouco da própria pauta da educação, que sempre foi uma pauta, inclusive, de maioria social, que ninguém nunca se colocou contra e que, inclusive, para além dos jovens defenderem, também entendessem que era necessário também uma educação de qualidade. Acho que essa é uma das principais pautas hoje, acho que da juventude no Brasil como um todo, e no movimento estudantil, que é justamente a defesa da educação. E isso acho que passa, necessariamente pela defesa das cotas étnico-raciais, que foram um mecanismo muito importante para a inclusão de negros, de indígenas, de setores mais empobrecidos, que nunca estiveram em espaços de poder como são os espaços da universidade, e que vem atuando numa mudança muito grande assim no Brasil, né? Então, o que é hoje a produção intelectual que nós temos no Brasil, que é cada vez mais negra, a produção de lideranças, então ocupando espaços de poder, e acho que hoje uma das pautas é justamente a juventude, seguir defendendo a democratização do acesso à universidade, que ano que vem vai fazer 10 anos da lei de cotas e que deve vir a ser inclusive reavaliada. E nesse sentido, no contexto que a gente vive hoje, né, com esse desgoverno, como bem colocou a Débora, a gente sabe que eles não defendem a continuidade do acesso da juventude negra nesses espaços. E acho que, para além dessa pauta, acho que também a juventude hoje ela tem um papel muito central, que é defender a vida como um todo, né? Então, a gente sabe que o Brasil é um país que é majoritariamente negro, e hoje a gente vive uma política de genocídio em massa, em curso, né? E isso a gente sempre percebeu em todos os governos do Brasil, né? De que, em especial, de que quem morria era negro, quem morria era indígena, e por isso que a gente fala hoje no genocídio da juventude negra, porque hoje nas periferias existe, de fato, uma operação de guerra contra a população negra no geral, e isso se expressa não só na morte pela bala da polícia, mas também se expressa no que é hoje a falta de políticas públicas, seja de acesso a saneamento básico, seja de acesso a alimentação de qualidade. Hoje o Brasil voltou ao mapa da fome, né? E em especial, a população negra que mais sofre, mas seja também de perspectiva de futuro. E, nesse sentido, a perspectiva do futuro se centra necessariamente pela defesa da vida, de você ter condições mínimas de poder fazer aquilo que o Estado deveria oferecer, né? Que é justamente você poder se desenvolver enquanto indivíduo e poder contribuir, inclusive, coletivamente para esse, enfim, para esse
esse meio social, né? E isso não acontece hoje. E a juventude é o setor que está na linha de frente hoje em defesa da vida, então que luta contra o genocídio, e isso em todas as esferas, seja no que é o genocídio da juventude negra, mas também o que aconteceu e segue acontecendo, né, com o próprio desgoverno aí em relação ao próprio controle da pandemia, que se não fosse, enfim, os diversos crimes, né, em torno do atraso da vacinação, em torno do kit Covid, a gente com certeza não teria um Brasil aí que corre chegar, enfim, a 1 milhão de mortes, né? Então, eu acho que esse é um pouco do papel, em especial hoje, da juventude, que hoje no Brasil é defender a vida, mas também no seu sentido mais histórico, que é defender que tenham mudanças sociais, de dizer que não dá para a gente seguir vivendo hoje num sistema político e econômico que segue explorando os mais pobres e que segue oprimindo negros, LGBTs, mulheres, e que se utiliza, inclusive, deles para poder seguir se reproduzindo. Então, acho que esse é o papel histórico assim da juventude, que nas universidades é muito presente e que tem um papel na sociedade que é justamente de disputar a opinião pública, né? Então, todas as mudanças que a gente teve, inclusive no curso do Brasil, se deu a partir de uma atuação, em especial da juventude, do movimento estudantil. Isso se expressou no que foi na luta pela redemocratização do Brasil contra a ditadura militar, se expressou no que foi a luta pelo Fora Collor, e com certeza está se expressando agora no que é a luta contra o genocida do Jair Bolsonaro no Brasil. A juventude hoje é o setor que, de longe, é mais contra o governo Bolsonaro e que não tem nenhuma perspectiva de votar nesse governo, e que vai para as ruas para poder justamente convencer o conjunto da população de que é necessário a gente colocar esse genocida para fora. Eu queria perguntar para a Rosa, porque a gente sabe que os movimentos sociais, quanto mais autoritário o governo, mais os movimentos sociais são atacados, né? Porque eles têm justamente esse poder de transformação. Eu queria perguntar se você encontra dificuldades dentro dos movimentos sociais para a luta mesmo, né? Se você sente que os movimentos sociais estão sendo muito atacados, e qual os desafios dos movimentos de juventude, do próprio movimento negro, para talvez uma situação pós-pandemia ou pós um governo autoritário, assim? Sobre o desafio de fazer parte de um movimento. E eu penso bastante que eu não vou ter como não falar minha própria experiência pessoal respondendo essa pergunta. Eu acho que, partindo das minhas próprias experiências dentro do coletivo Juntos, e eu acho que estar dentro de fazer parte do movimento, até certo ponto, é desafiador, porque a gente vê o tempo inteiro, especialmente esse ano, notícias de militantes que foram detidos pela Polícia Federal por criticar o presidente. A gente vê pessoas físicas que nada tem a ver com militância diretamente, como o caso da mulher que estava com adesivo no carro e ela foi presa por estar com adesivo fora Bolsonaro. Quando a gente vê esses casos, não tem como, até certo ponto, você ter medo de acontecer alguma coisa com você. Ainda mais, eu penso que por eu ser uma pessoa negra, qualquer coisa pode ser motivo de uma, enfim, de uma prisão ou de uma detenção muito mais pesada do que uma pessoa branca, né? Então, eu penso que
é que quando eu vejo esses casos, eu fico com medo, pessoalmente falando, fico com bastante medo. Eu acho que minha mãe fica com mais medo do que eu, mas também quando você está dentro de um movimento organizado, você tem acolhimento junto com seus companheiros. Você tem a segurança, até certo ponto, de que, por mais que alguma coisa pode acontecer com você, e pode acontecer com você, você não vai estar sozinho. E além desse acolhimento, você tem a certeza de que, pelo menos no meu caso, de que quando eu vou para as ruas, pelo Fora Bolsonaro, ou pela educação, ou pelo manifestando que vidas negras importam, eu sei que o que eu estou fazendo agora, por mais perigoso até certo ponto que pode ser, tem um motivo muito maior, sabe? É uma luta muito mais forte. É uma questão muito mais que ultrapasse da rosa individualizada. Eu acho que por mais que pode ser amedrontador até certo ponto, ele é inspirador estar dentro de um coletivo, dentro de um movimento organizado. Não, tá bom. Eu queria falar, assim, que na minha visão, a história da resistência dentro do Brasil, a gente tem muito essa questão das heranças, das violências que os povos originários sofreram, né? Então, a gente tem o povo indígena e o povo preto sendo escravizado, né? A gente tem uma questão de golpe atrás de golpe, então a colônia para virar monarquia virou um golpe, a monarquia para virar república foi outro golpe, e dentro da república a gente já sofreu vários golpes, mas a gente nunca deixou de ter resistência, né, dentro dos próprios golpes, né? Eu lembro muito das revoltas de 1800, né, os levantes populares, a gente teve a Confederação do Equador, a gente teve a cabanagem, a Guerra dos Farrapos, a Sabinada, a própria Revolução Praieira, né, que marcou demais a história do Brasil, assim, né, e logo depois a ditadura militar, que eu acho que é o período que mais nos afeta até hoje, e foi justamente quando os movimentos estudantis e movimentos culturais também ganharam força, né. Foi uma época de revoltas no campo também, e é uma coisa que os povos nunca deixaram de lutar, foi justamente essa luta por território, né? Por demarcação, pelas aldeias indígenas, pelos quilombos. É uma luta que está aí até hoje, né? E os movimentos sociais que surgiram pós-ditadura também, né? O movimento do Sem Terra, por exemplo, teve que surgir nesse momento de abertura política, né, pós-ditadura, justamente porque era um movimento que era proibido de se acontecer aquilo legalmente no período da ditadura, né. E também nesse período de abertura política eu lembro muito das greves operárias aqui no ABC Paulista, né. Eu, crescendo aqui no ABC Paulista, tive muito essa relação das greves. As greves marcaram essa região. É uma região cheia de sindicatos, cheia de fábricas. Eu lembro de todo 1º de maio passar na frente da prefeitura de São Bernardo e ter o Lula discursando, outros políticos, o Marinho, né? E sempre show. Então, eram movimentos de resistência, mas com muita festa, com muita alegria, né? Eles chamavam cantores, eu lembro disso, eu tenho essa lembrança de quando eu era criança. Eu acho que a resistência tem que ter um pouco disso também, um pouco de festa, né? Ser um pouco para cima, senão a gente fica muito nessa luta e isso afeta a gente demais, né? Como pessoa. E aí a nossa história é cheia de sequela da época da ditadura militar, né? Tanto a própria polícia militar, que surgiu nessa época, como a Lei de Segurança Nacional, que é evocada toda hora desde do governo Temer, né? É uma herança também da ditadura. Então, eu acho que é muito importante que a gente aprenda também com esse período que foi muito mal resolvido na nossa história, né? A gente não fez as pazes com a ditadura, né? Então,
essas sequelas trazem, por exemplo, a lei de anistia, que não foi muito bem interpretada e até hoje a gente está lutando para que ela seja interpretada. A primeira comissão da verdade não oficial foi feita de forma clandestina, chama Brasil Nunca Mais, assinada pelo Dom Paulo Evaristo Arnes. É uma comissão da verdade que foi feita às pressas, foi feita de forma clandestina, muita coisa ficou de fora. A gente teve uma segunda tentativa agora de forma oficial em 2014 de comissão da verdade, mas que foi silenciada, né? Teve muita queima de arquivo, muitas pessoas morreram de velhice no meio do processo, né? Os torturadores. A gente não ficou bem resolvido com essa questão. Trazendo um pouco disso, eu também queria indicar um documentário que seria muito importante para a gente lutar para fazer as pazes com o nosso período de repressão, né? O documentário chama O Pacto de Adriana, é de uma diretora que chama Lissete Orozco. Ele está disponível nas plataformas, eu acho que através do Sesc, as pessoas conseguem assistir, que é justamente uma mulher que descobre que a tia preferida dela, a tia mais gostava, que ela mais tinha relação na família, ela trabalhava na polícia secreta do Pinochet, da ditadura do Pinochet. E essa relação com a tia muda, porque era uma época que a tia esquecia, né, que queria que os familiares esquecessem. Então a família não falava sobre isso, e a partir do momento que ela descobre, a tia começa a negar, e a relação dela com a tia muda, né? Então, é justamente essa questão de colocar os pingos nos is e falar quem foi que participou da repressão. A gente vê nesse documentário uma situação completamente diferente do Brasil, né? No Chile, você não tem pessoas que defendam a ditadura, né? Majoritariamente, a ditadura do Pinochet é como se é equiparada ao nazismo lá, né? As pessoas relembram todo ano, isso é ensinado nas escolas, e é uma coisa que a gente não vê hoje no Brasil e que eu acho que é importantíssimo relembrar, porque a maior parte das nossas sequelas que a gente carrega hoje em dia são relacionadas àquela época, né? A gente vê não só a Lei de Segurança Nacional, mas também centenas de prisões injustas ocorrendo nessa época, né? A Preta Ferreira, por exemplo, foi muito comentada no período de 2019, militante do Movimento Sem Terra do Centro. Ela foi presa por causa de uma fofoca, de alguém disse que ela teria participado. Ela ficou presa mais de 3 meses em condições subhumanas no presídio de Santana, inclusive em alguns dias sem ter comida, sem ter água, sem ter acesso a nada. E o que salvou ela foi essa experiência de ser uma mulher preta com diploma universitário, né? Porque aí possibilitou ela de entrar na cela especial, onde as pessoas têm um tratamento especial justamente por ter um diploma, né? E depois desse processo todo descobriram que ela é inocente. Então são prisões injustas que continuam acontecendo no nosso país de pessoas inocentes, e a gente sabe quem é o grande alvo, né? Fica nítido quem é o grande alvo, quem é o alvo da polícia, quem é preso injustamente, quem leva 80 tiros de fuzil, né? E tudo isso é herança da ditadura militar. Eu não sei se algum de vocês quer comentar sobre esse assunto, mas justamente eu acho que a gente tem que lutar contra isso. Eu poderia comentar. Posso? Por favor. Não, acho que você traz um ponto muito importante, João. Isso porque acho que o Brasil, a gente tem uma dinâmica de a gente não romper com o significado do nosso passado, né? E isso não é apenas do ponto de vista do que significou a ditadura militar, mas do que significou a própria construção do Brasil, né? Se a gente for pensar de uma forma mais geral, né? Isso
tem a ver com a escravidão, isso tem a ver com o fato do Brasil ter se enriquecido à base do trabalho escravo, à base de estupro de mulheres negras, de indígenas, à base de uma série de violências que até os dias de hoje o Estado brasileiro não reconhece, né? Eu digo isso porque a sua fala me lembrou muito numa luta que a gente está tocando aqui em São Paulo, em especial o movimento negro, que é uma luta por ressignificação da memória da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, que, assim como muitos países coloniais, assim como, enfim, uma série de nações fazem homenagem àqueles que foram algozes, que foram os principais protagonistas de um processo de violência, como é o caso aqui em São Paulo, que são as figuras dos bandeirantes, que foram, na verdade, os principais assim, operacionalizadores do que significou o trabalho escravo, a perseguição de negros, indígenas, ao estupro de mulheres. Então, uma série de violências que hoje o nosso governo, enfim, o Estado de São Paulo faz uma homenagem com uma série de monumentos, como é o caso do Monumento ao Borba Gato, que inclusive acho que todos devem saber que houve uma repercussão em uma prisão, inclusive autoritária, de um dos líderes que organizou uma ação a um protesto simbólico que foi a queima do Borba Gato, o Paulo Galo, que é uma das lideranças antifascistas do Brasil, um entregador, inclusive, enfim, uma categoria muito precarizada, que é composta majoritariamente por trabalhadores negros informais. E aqui em São Paulo a gente está travando essa luta para ressignificar os espaços, para que a gente retire essa marca desse passado que não se constrói apenas a memória do ponto de vista do passado, mas também se constrói no presente. Porque no momento em que a gente vê uma estátua de um Borba-Gato, uma estátua no Monumento às Bandeiras que exalta essa violência, está dizendo que essas cidades elas não são feitas para essas populações negras, de que nós não somos bem vistos aqui, de que a nossa história não é bem vista. Então, essa também é uma luta para romper com esse passado dessas homenagens, esse passado mal contado, que nós temos uma importância muito grande, que é justamente recontar uma outra narrativa de história a partir de uma outra perspectiva, né? Porque se a gente for olhar apenas a partir dessa, dá a impressão de que a gente não teve resistência, de que a gente não teve luta, e acho que por isso que é tão importante também a gente conseguir romper com isso, inclusive do ponto de vista até uma memória, né? E aí acho que e nesse sentido, acho que a gente tem uma série de lutas que tem que ser travadas, inclusive, para que os movimentos sociais não sejam perseguidos, porque, inclusive, um direito legítimo, né, constitucional, de expressão, e acho que, inclusive, essas prisões arbitrárias, né, a gente tem uma série de exemplos, né, inclusive em governos, assim, progressistas, né, então a gente teve até a própria lei que a gente teve, que foi aprovada, que fez com que, em 2013, por exemplo, Rafael Braga, não sei se vocês lembram desse caso, que era um jovem negro, morador de rua, foi preso por portar pinho-sol, então, e era um jovem negro, então isso acaba se repetindo de uma forma constante, porque tem a ver com uma forma estrutural de como que a sociedade está organizada, né? Então, acho que o papel também dos movimentos sociais é apontar como que a gente consegue romper com essas estruturas opressoras, assim, e acho que romper com o passado também tem a ver um pouco como que nós podemos avançar para criar novas resistências que possam ser menos pressionadas
por narrativas que acabam ocultando o nosso papel. Eu queria perguntar para a Débora se ela vê uma certa integração no movimento quilombola com o movimento indígena, porque a gente sabe que a luta por espaço, por território, é mais ou menos a mesma, assim, né? E se aí no Tocantins tem alguma coisa relacionada a isso. Sim, até 2018, é uma pequena historinha que eu vou contar, tá? Em 2018, dentro da universidade, eu não conhecia e nem tinha tido nenhum contato com nenhum dos estudantes indígenas ainda. E quando começou esse descaso todo, né, com a Bolsa Permanência, a gente começou a se topar mais na universidade, né, porque as nossas cobranças eram as mesmas, as nossas reivindicações eram as mesmas. Então a gente passou até algumas reuniões, quando a gente viu, a gente já estava muito interligado. Aí acabamos criando um movimento chamado MEIC, que é o Movimento Estudantil Indígena e Quilombola, e a gente ocupou a universidade em busca, né, em reivindicando esses direitos. Passamos ali uma semana fechado até o reitor chegar e a gente conversar com ele, mostrar todas as nossas reivindicações e só abrir a universidade quando ele tivesse assinado aquilo ali, comprovando que ele iria nos ajudar, né, dentro da medida, porque era uma questão nacional. Mas nós, quanto UFT, a gente tinha reivindicado internamente. E até aquele momento não tinha se visto ainda um movimento em que indígenas e quilombolas estivessem juntos. Tinha, às vezes, né, algum movimento, algum evento em que estavam ali indígenas e quilombolas dentro do evento interligados, mas não juntos apenas, né, e indo reivindicar seus direitos. E posterior a isso, a gente também teve outros momentos em que indígenas e quilombolas foram juntos até Brasília. Não só assim, primeiro um grupo de indígena, depois um grupo de quilombola. Não estavam todos interligados, em busca da mesma luta. Teve até uma vez que eu estava conversando com o Adão, que é um dos indígenas, liderança aqui na UFT, que eu falei para ele, como que a gente nunca tinha tido, né, essa aproximação? Porque mesmo que as nossas lutas fossem as mesmas, parecia que a gente era muito distante. Ao mesmo tempo que a gente reivindicava as mesmas questões, né, os mesmos direitos, a gente estava muito distante um do outro. E hoje em dia a gente está todo mundo ali tão próximos que quando tem a festa do peixe, a festa da tartaruga, eles convidam, vai os meninos todos da comunidade Cocalinho, da minha comunidade, a gente se organiza para estar presente. Quando tem os nossos festejos, as nossas festividades, eles estão sempre com a gente. Então a gente construiu a gente passou um patamar mais da história, né? A gente conseguiu se compreender como um povo que está com os direitos sendo retirados, não apenas ali em questões territorial. A gente conseguiu se aproximar, né? Se interligar. Conseguimos nos inteirar mais ainda. E eu vejo que hoje, atualmente, a gente tem visto mais ainda os movimentos indígenas e quilombolas juntos, reivindicando seus direitos. A gente está o tempo todo um com o outro, a gente está o tempo todo lutando em conjunto, não mais separados. E em 2018, para mim, foi um divisor de águas muito grande, porque apesar das circunstâncias que nos fizeram nos aproximar, não ter sido uma coisa a ser comemorada e nem romantizada, mas que aconteceu. E que hoje em dia a gente tem uma praticidade maior na luta, a gente se encontra mais, porque, como a Rosa falou, sobre o acolhimento, né, dos movimentos. Então, a gente conseguiu ter esse acolhimento para além do movimento estudantil, né, um movimento de luta de um povo originário e um povo de comunidades tradicionais que estavam ali com seus direitos sendo retirados, mas que a gente acabou se encontrando e se acolhendo e se compreendendo. Porque, mesmo estando dentro dos movimentos estudantis, eu, Débora, uma mulher preta, quilombola e lésbica, muitas das vezes eu estou no movimento feminista, eu estou no movimento LGBT, eu estou no movimento negro,
nem sempre essa parte minha ser quilombola está tentando retomar o meu território é compreendida. Né? A gente é acolhido, de certa forma, por uma parte, mas essa parte não tinha sido. E quando eu encontro os estudantes indígenas, né, e outros companheiros também, a gente se encontra, os estudantes indígenas e quilombolas, a gente tem um outro patamar de compreensão de luta. E a gente tem esse acolhimento de compreender e de ficar, tipo, nossa, a gente não está sozinho mais aqui. Antes você não via, por exemplo, uma mesa na UFT cheia de indígena e quilombola junto. Era 2 indígenas aqui, 2 quilombola ali. E atualmente na UFT a gente é assim, ocupou a mesa inteira, está no espaço, está todo mundo junto, aconteceu uma coisa, já fala para o outro, e a gente tem o nosso grupo de WhatsApp, a gente tem uma interligação muito boa com os outros estudantes dos outros campos. Então, foi uma coisa assim, um divisor de água muito grande, né? E que ficou histórico, foi um processo histórico de aproximação e que ficou marcado na história da UFT, na nossa também, e o encerramento da nossa ocupação se deu com as pessoas vindo da comunidade, os nossos mais velhos, fazendo ali as suas danças. Alguns dos mais velhos indígenas não puderam vir, porque eles já ficam mais perto do rio, né? E era mais difícil o acesso até a universidade. Mas ainda assim, os meninos, né, os estudantes, fizeram ali o seu movimento, sua festividade no final da ocupação. E foi uma coisa não romantizando, né? A intenção deles terem saído do território para ir ali, porque eles estavam dando uma força, estavam fortalecendo os seus netos, os seus filhos, seus bisnetos, porque naquele momento foi um momento que até hoje eu me arrepio muito quando eu lembro, porque estávamos ali as festividades, os rituais, as danças, né? As manifestações culturais indígenas e quilombola no mesmo espaço, no mesmo momento. E foi uma coisa assim que, no final de tudo, apesar de ter sido cansativo, a gente se sentiu preenchido pelos nossos ancestrais, por toda a energia, né, dos nossos mais velhos. Obrigada. Obrigado, Débora. Eu queria agora perguntar para a Rosa, eu acho que provavelmente vai ser a última pergunta aqui do Talk, mas é que eu sinto que o próximo ano, especificamente, o final desse ano e o próximo ano, vai ser um ano de muita luta para os movimentos sociais, né? Eu queria que você avaliasse o que a gente precisa fazer dentro dos movimentos para que o pior não aconteça, né? A gente precisa trazer essa afetividade, esse pertencimento que os movimentos trazem nas nossas vidas. Você acha que as ruas têm bastante poder no ano que vem? Você acha que a gente deve não ficar só na internet, que a gente tem que ir para a rua? Qual que vai ser o principal papel dos movimentos sociais para o próximo ano? Eu acho que o ano que vem vai ser um ano extremamente decisivo, um ano cheio de luta para os movimentos, até para, não só para os movimentos, mas dessa quanto para todos, até para não se repetir o que aconteceu em 2018, né? Eu acho que essa luta não vai começar ano que vem, e ela nem começou esse ano, acho que ela está começando desde 2019, que é quando começou as movimentações, e até porque foi em 2019 que as ruas começaram a ser tomadas, como o Diogo já falou, junto com o tsunami da educação. Eu acho que a gente tem que continuar nas ruas. É claro que a internet, ela nos dá um espaço, nos faz chegar em lugares que só as ruas não é o suficiente. Inclusive, as eleições de 2020 foram a prova disso. Foi uma eleição muito pautada na internet, tanto que o próprio Boulos cresceu enormemente por causa da internet. Então, é claro que a internet é extremamente importante para a gente tem que estar presente, mas não é o suficiente. A gente sabe que não é o suficiente. Então, eu acho que para o ano que vem, a nossa maior função, a nossa maior tarefa é não sair das ruas, é não perder o que nós já conquistamos durante esses 4 anos, né? Porque, não, como eu disse, não começou agora, e conquistar aquilo que a gente não conquistou. Conversar com as pessoas mesmo, sabe? Explicar o nosso
a nossa estratégia, as nossas visões do mundo, o que a gente pretende. E acredito eu que o ano que vem ele vai ser decisivo tanto internamente, quando eu digo internamente, quero dizer, dentro das esquerdas, porque a gente vive uma disputa muito grande internamente e externamente, né? E aí vai ter esse desafio de conciliar, enquanto a gente vai contra o Bolsonaro, também deixar muito claro o que a gente pretende para os próximos anos, além de Bolsonaro, porque só Bolsonaro não é suficiente, né? Derrotar o Bolsonaro não é suficiente, até porque existia um bolsonarismo antes do Bolsonaro e vai existir um bolsonarismo depois de Bolsonaro. E o nosso maior foco não vai ser só tirar o Bolsonaro, e sim derrotar o bolsonarismo como um todo. Só que eu sinto que para derrotar o bolsonarismo como um todo, só tirar o Bolsonaro não é suficiente. Eu sinto que outros movimentos de esquerda pensam, não só pensam, né? Sinto que todo mundo sabe, mas eu acho que o ano que vem é crucial para a gente mostrar nossas ideologias, nossas táticas, e mostrar que existe um caminho além do que já foi conhecido. E eu não vou citar nomes aqui, mas eu acho que a gente sabe do que eu estou falando. Que existiu um antes de Bolsonaro que nos trouxe ao bolsonarismo, e a gente não pode voltar para ele. Enfim, eu acho que esse é o maior desafio para o ano que vem, a gente, ao mesmo tempo que tirar o Bolsonaro, ir um pouco mais além de Bolsonaro, porque só Bolsonaro não é suficiente. Porque existe o Bolsonaro, mas tem o Dória também, que é muito fácil para a burguesia substituir o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é só mais uma marionete que está ali para fazer o que elas querem. E a partir do momento que o Bolsonaro não cumprir mais a política da burguesia, eles vão colocar outros. E existem outros, a gente sabe que existem outros. Outros, inclusive, que nos sondam há muito tempo, desde o ano passado, como Luciano Huck, enfim. Eu falei que não é só nome, mas eu estou citando nomes, né? Mas, enfim, eu acho que esse é o nosso maior desafio para o ano que vem, não sair das ruas de jeito nenhum, ocupar além das ruas, a internet também, porque, como eu já disse, a internet é um espaço extremamente grande, que nos permite chegar a lugares que as ruas não nos permitem, disputar as pessoas, especialmente, porque em 2018 as pessoas foram enganadas, a gente sabe que as pessoas foram enganadas, e não vai ser a coisa mais fácil, é claro, mas trazer essas pessoas que foram enganadas, que são arrependidas, para o nosso lado, não para um lado que já passou antes, sabe? Que a gente tem um futuro além de Bolsonaro e além do que já passou, até porque o passado que nos trouxe porque a gente está passando agora. E é isso, eu acho que a nossa principal função é disputar as ruas, efetivamente, deixando claro as nossas ideologias e de forma alguma retrocedendo para o passado. Eu acho que a Rosa falou tudo que a gente tinha que falar agora, né? Alguém quer fazer mais alguma consideração sobre isso que a Rosa falou? Eu queria fazer um convite, na verdade. Faça. Primeiramente, para conhecer o Coletivo Juntos, @Coletivo Juntos em todas as redes sociais. E falando sobre ocupar as ruas, amanhã, dia 2 de outubro, é o próximo Dia Nacional de Lutas, né, organizado pela esquerda, que é pelo Fora Bolsonaro, então, para quem estiver em São Paulo, e não só em São Paulo, para todos os estados do Brasil, e se alguém fora do Brasil quiser protestar, colocar sua bandeirinha Fora Bolsonaro, é sempre muito bem-vindo. É isso, amanhã é no MASP, 13h, e esse é o meu convite. Eu acho que é isso, gente. Não vamos sair da rua, pelo menos até a gente ter um pouquinho de paz, né? Bom, eu queria agradecer ao Mário, a toda a equipe do Casarara por essa conversa, pelos convites. Queria agradecer a Rosa, o Diogo, a Débora. Eu acho que teve falas muito pontuais, muito importantes. E eu queria também pontuar que a resistência no Brasil nunca vai acabar, né? A gente sempre vai ter uma luta, sempre vai ter o que reivindicar, e a gente não pode parar até que os nossos direitos estejam garantidos, né? Então, uma boa tarde aí para todos, para todas, para todos, e um beijo, um abraço.